Bom dia a todos. Agradeço o convite da 2M para estar aqui presente. Acho que agora a gente vai para o outro lado, né? O doutor Ricardo falou pelo ponto de vista médico, agora vamos para o ponto de vista da gestão, né? E acredito que vamos nos complementar. E, sem dúvida, a gestão clínica, a gestão médica é um dos motores de qualquer hospital, qualquer transformação que a gente acredite que seja robusta de longo prazo vai depender dessa nossa conversa mais fluida, né, e mais conectada e menos bélica em alguns momentos, que foi até citado numa das perguntas. Existe, sim, esse paradigma que a gente tem que quebrar para que estejamos todos mais próximos. A minha ideia aqui é contar um pouquinho do case do Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre. Vou só dar uma laminazinha aqui de localização. Nós somos um hospital filantrópico com 91 anos, quase 500 leitos, mais de 2.800 médicos credenciados, é um corpo clínico aberto. Só por essa característica, eu já tenho um elemento que me faz pensar e refletir melhor sobre as estratégias, né? Tem alguns médicos elitistas em áreas fechadas, CTI, emergência, mas a grande parte dos atuantes médicos dentro da instituição são de um corpo clínico aberto, profissionais autônomos. Então, como eu faço que eles se sintam parte da minha instituição, se engajem e se entendam parte dela, que é o que não vinha sendo feito nos últimos tempos. Eu trouxe aqui um dado de taxa de ocupação, que está aqui na ponta, só um pouquinho, da tela. Esse. De 93% de ocupação, que é uma ocupação bastante alta que a gente está enfrentando no nosso hospital, e os nossos tempos de permanência do ano passado e do ano atual, que é sobre isso que eu vou tentar tecer. A gente vai falar do score médico, mas vamos se atentar para esses dados aqui da ponta, que, vamos ver se eu aprendi agora. São esses dois aqui, sobre os quais a gente conseguiu fazer algum tipo de modificação na nossa leitura de comportamento por meio de ferramentas de relacionamento do corpo clínico e score médico. A gente tinha, no ano passado, dentro do tempo de permanência do paciente clínico adulto, 10 dias de permanência. A gente está hoje, agora, dados do último mês, com 8 dias. Então, a gente reduziu 2 dias de permanência dentro do nosso hospital, que significa em torno de 50 leitos a mais, que é bastante significativo para um hospital de 480 leitos. Localizando, então, nesses 91 anos de crescimento, a gente sempre procurou estar no protagonismo, sendo um hospital filantrópico, de se reinveste, né? Mas procurando estar crescendo e contribuindo não só com a nossa cidade, mas com o sistema de saúde através do programa ProAD-SUS, que a gente faz parte. É um crescimento muito calcado na qualidade, é um hospital de cultura germânica de origem. Então, desde o início lá do programa regional PGQP de qualidade, a gente inaugurou desde o primeiro ano, já somos certificados há bastante tempo. A certificação da JSI, nós somos o segundo do Brasil a ser certificados, o primeiro foi o Einstein. E a gente vem junto com a parte médico-assistencial, que é o core, né, é o alvo de um hospital calcado em qualidade, em melhores protocolos, gestão clínica, também trazendo ferramentas de gestão, né? E alguns podem se perguntar por que está falando aqui de uma ferramenta de score médico, uma administradora. Exatamente porque, na nossa interpretação, é um trabalho conjunto, né? Essa minha fala aqui, a colega da gerência médica, a Gisele, também faz, porque não é um trabalho duplo, é um trabalho que a gente tem que fazer numa via de duas mãos. Eu vou só destacar aqui o final, porque não é o foco da fala aqui hoje. No último ciclo de gestão nosso estratégico, a gente optou por sair do by the book, né? Desde lá dos anos 90, a gente vem lendo as principais bibliografias e implementando elas. O que a gente fez em 2016 foi fazer um desenvolvimento de uma metodologia própria de gestão da estratégia e planejamento estratégico. A gente até apresentou no CONAP do ano passado. Planejamento estratégico, definição de diretrizes, normalmente se faz num núcleo pequenininho, né? 30 pessoas, 50 pessoas, dependendo da instituição, e a gente faz o desdobramento da estratégia, que diz nas principais linhas das escolas da estratégia tradicionais. O que a gente propôs no Hospital Moinhos de Vento, que está muito conectado com o tema, é fazer um planejamento estratégico com bottom-up. Então, que a gente envolveu 142 pessoas, 42% das pessoas envolvidas eram médicos, não só médicos gestores, os diretores, chefes de serviço, mas também médicos da ponta, que atendem pacientes. A gente envolveu outras áreas, como fisioterapia, enfermagem, nutrição, psicologia, o que não é usualmente feito, é uma experiência que nós nos propusemos a fazer, foram 12 workshops.
A gente está agora no ciclo estratégico implementando, esperamos que tenhamos sucesso, né, que nada vale de planejar e depois não tornar realidade. Mas o que a gente está vendo já de resultado nos 2 primeiros anos é assim, saiu o planejamento estratégico, com todos engajados, entendendo por que estamos ali, nos sentindo um pouco mais parte do que talvez nos sentimos anteriormente, porque me chamaram, era um workshop sábados de manhã, na sala do conselho, teve muita adesão, porque me perguntavam, mas, Melina, se sábado de manhã, quem é que vai vir? Vai convidar, não vai aparecer ninguém. Né? E a gente apostou, convidou, e, ao contrário, as pessoas se sentiram lisonjeadas, de certa forma, com o convite, e puderam contribuir, e chegamos no mapa estratégico, que a gente já vai ver aqui na sequência. O nosso case hoje está conectado com a gestão de valor, porque a gente conectou o score médico à gestão de valor, que a gente está querendo criar um propósito. Para que fazer mensuração de desempenho e relacionamento médico? Bom, para gerar mais valor para os nossos pacientes. Aqui é só uma linha do tempo muito básica, né, para a gente lembrar que esse tema é um tema em construção. Já lá no início do século passado, começaram a monitorar pacientes. No meio do século passado, tiveram algumas colocações sobre quais são as dimensões de um sistema de saúde com qualidade. Em 90 se conseguiu fazer a primeira comparação, e acho que aí está uma característica da nossa indústria, entre hospitais. A dificuldade que é o comparar, e isso é difícil para o meu paciente, quando ele faz uma escolha de ir para um hospital ou para o outro, é a qualidade dos hospitais, fica muito na percepção. Né? E ainda é complexo, ainda não tem resposta simples para isso, isso é um trabalho que vem vindo. Tem ali um marco importante, né, Crossing the Quality Chasm, quando aí se disse o que é qualidade, né, e acho que é nisso que vem calcando as nossas certificações dos últimos tempos, mas o trabalho mesmo está aqui desde 2010, quando o Porter, principalmente, entre outros, estão trazendo aí o conceito de valor, né, como é que eu entrego mais por menos para mais pessoas, que o sistema seja economicamente sustentável, pelo ponto de vista da qualidade, seja assertivo e adequado. À luz disso aqui, entendendo que a gente veio fazendo a trajetória da estratégia como instituição, estou botando sempre invertido aqui os botõezinhos. A gente conectou essa nosso mapa, essa nossa nova forma de construir um mapa estratégico com a questão de valor para chegar num resultado final em que todos esses 140 pessoas que contribuíram conosco vissem o valor como nossa diretriz central. O resultado dessa construção é este mapa estratégico aqui, que hoje está vigente na instituição, e quando nós olhamos para o mapa, a gente tem diretrizes centrais, que é onde eu quero chegar ou o que eu quero fazer. A gente se perguntou muito sobre como colocar valores. Valores é como eu me comporto, se está junto ou não fora do mapa, isso é uma escolha, normalmente, da estratégia. E a gente escolheu colocar valores que a gente entende que, para atingir isso que a gente está colocando aqui no mapa, eu preciso de mudança comportamental, mudança de mindset, mudança de relacionamento. Então, é importante que eu declare também o que eu estou esperando de comportamento dos meus médicos, dos meus colaboradores, dos meus stakeholders, como é que a gente faz isso no Hospital Moinhos de Vento. Dado esse arcabouço aqui, a gente tem, então, um mapa estratégico com cestas de projetos, agrupamentos de projetos estratégicos, que é gerenciado dentro da minha área, e eles respondem àquelas diretrizes. Hoje, a gente vai falar especificamente dessa diretriz central, que tem o valor centrado no paciente como um desafio para os próximos anos, e valor é um assunto bastante amplo e debatido, e quase que, dependendo da palestra, ela pode ser trazida para um lado ou para o outro, é o tema do momento, mas o ponto é que está todo mundo tentando descobrir como fazer e até que ponto ele dá resultado. E, para isso, a gente tem uma cesta ali de projetos estratégicos que a gente chama de gestão de valor. Tá? O que é isso na prática? Bom, a gente se revisou internamente, entendeu que a gente tinha diversas iniciativas já dispersas dentro do hospital, desde uma área de infectologia super desenvolvida, uma área de qualidade, mas exatamente como é que a gente organiza isso para que todo mundo esteja no mesmo caminho e talvez gere melhores resultados. Então, nosso primeiro trabalho foi construir um escritório de valor. Não necessariamente construindo coisas novas do zero, mas aproveitando todos os pontos fortes que as instituições nossas possuem e engajando esses pontos dentro de uma mesma estratégia. Com isso, a gente pretende, então,
ter um escritório de valor que vai promover excelência, auxiliando nas medidas de cuidado. Então, quando a gente fala do tempo médio de permanência, e eu digo para um médico que o tempo médio de permanência esperado para aquela especialidade, por exemplo, é 5, é uma contra-resposta usual. Não, mas o meu paciente ele é mais complexo. E talvez seja, talvez não o seja. Então, como é que eu boto medidas estilo DRG junto? Não, mas a complexidade é essa, portanto, também de permanência é essa. Ah, não, mas não é bem essa a minha complexidade. Vamos entender e vamos entrar no seu prontuário, então, para que a gente possa dialogar e entender o que não estava no prontuário. Com isso, a gente vai criando uma cultura de melhoria em termos de transparência e de alimentação de dados, que é um dos nossos problemas para fazer gestão de valor, é a base de dados. Para fazer gestão de valor, tem que ter medida, a métrica ela tem que ser transparente e justa e comparável entre os profissionais. Então, ter uma ferramenta como a 2IM é maravilhoso, mas o sucesso dela também está nas informações que eu imputo dentro dela. E as informações que eu imputo dentro dela saem do dia a dia hospitalar. Então, a implantação de uma ferramenta ou de um escritório, enfim, como a gente está chamando de gestão de valor, ele vai ao encontro de enfrentar paradigmas de registro também, coisas muito operacionais lá na ponta que vão aparecendo conforme a gente vai lidando com isso no dia a dia. Além disso, a gente quer, então, gerenciar, definindo prioridades, que a gente não vai atacar tudo, e aqui a gente começou atacando o tempo médio de permanência, como eu coloquei. Buscar, no futuro, novos modelos de remuneração baseados em valor, isso é também o ponto atual e não tem respostas muito prontas, mas a gente está contribuindo, no nosso entender, para esse ambiente. E não podemos esquecer nunca das plataformas de TI, porque tecnologia hoje, eu não posso fazer uma estratégia desafiadora, robusta, coerente, integrada com os desafios do mercado, mas as plataformas de tecnologia da informação elas vão fazer chegar lá mais rápido, ou, em algum momento, ineficiências podem impedir que eu chegue lá. Então, a gente está também atento para isso, tem projetos estratégicos aí só de tecnologia da informação dentro da instituição para acompanhar os desafios médicos e assistenciais. O que é o nosso escritório de valor, só para compartilhar com vocês? A gente conectou a metodologia do DRG, a Diagnostic Related Group, com a intenção da gente identificar complexidade. A gente tem codificação no hospital há 1 ano, tem pessoas fazendo codificações de prontuário. Só aí já está um desafio, porque eu boto pessoas a posterior, porque as informações não estavam tão explícitas e tão coerentes, e eles têm que reler prontuários e redigitalizar isso dentro de uma plataforma. Talvez uma inteligência artificial aí nos solucione nos próximos anos isso, a gente não precisa ter pessoas fazendo esse trabalho. Em paralelo, a gente acha importante não só ver o desfecho dentro do hospital e a complexidade que um DRG proporciona, mas como é que foi o retorno dessa pessoa para a sua vida social. Então, a gente tem áreas ênfases, que todos vocês também possuem, e dentro dessas áreas ênfases, a gente está aplicando a metodologia do ISHON, do Consórcio Internacional de Desfechos, em que a gente acompanha, por exemplo, a patologia de insuficiência cardíaca, AVC, cânceres, que são os nossos alvos. E a gente aplica questionários desde o primeiro momento do paciente no hospital e acompanha ele ao longo do tempo. Então, idealmente, eu vou saber como é que ele foi tratado no hospital e se aquele tratamento, além de ter sido bem feito dentro do hospital, ele também foi efetivo no retorno para casa. Obviamente, isso não se faz para toda a instituição, se faz para as áreas ênfases, mas com isso eu vou conectando. A nossa preocupação é nunca fazer com que as iniciativas elas sejam dispersas e tecnicamente isoladas, como existem algumas outras iniciativas. Então, DRG, a Action é um escritório de valor e elas trabalham conjuntamente, são enfermeiras e biomédicos aqui atuando. Tudo isso a gente vai conectar com custos, e algumas pessoas trazem aqui desperdícios ao invés de custos. Eu prefiro ainda usar custo, porque eu acho que desperdício é um pré-julgamento que está tendo gastos a mais. O custo aqui é só para a gente ver a custo-efetividade de tudo isso que a gente está medindo. Nada disso, tudo isso aqui a gente tem que sempre focar onde é que eu quero chegar. Tem 2 principais pontos, que é gerenciar o cuidado. Na nossa instituição, a gente entende que esse é o primeiro. E, por segundo, gradativamente refletir sobre o nosso modelo remuneratório. E nada disso faz sentido se eu fizer uma intervenção que não necessariamente era necessária. Eu posso fazer uma cirurgia de sucesso, o paciente voltar para a sua vida socialmente adequado, vamos falar dessa forma, mas talvez a cirurgia não era necessária. Então, aqui a gente está instaurando no hospital comitês de pertinência. Comitê de segunda opinião, acho que é uma diferença importante de falar, que é o que está mais em mercado. Comitê de segunda opinião tem aquela conotação de não deixar
fazer alguma intervenção. Os comitês técnicos são comitês, por exemplo, o comitê de coluna, que se reúne e avalia todos os casos, e, com isso, além dos dados que eu já tenho aqui pela equipe do escritório de valores, os comitês técnicos conectam aqui e avaliam as pertinências, que é um ponto também que a gente entende que é primordial, né? A nossa visão hospitalocêntrica do sistema atual talvez possa começar a ser quebrado nesse sentido. Eu posso ter outros tipos de cuidado quando vai para o hospital, quando realmente precisa. Hoje aqui, então, fechando mais aqui o nosso raciocínio, a gente vai olhar dentro do escritório de valor a parte de gerenciamento do cuidado, ali no tempo médio de permanência. Sempre quando a gente tem projetos, a gente usa a metodologia de gestão de projetos, que é comumente conhecida, né, usando o PMI, que é usar Scrum, metodologias ágeis, mas não é só sobre, quando está principalmente na área da saúde, em gestão de projetos, falar sobre definir a meta, o cronograma, quando vai ser feito, como vai ser feito. É sobre a gente identificar quem eu tenho que engajar e como engajar. E aí que entram metodologias de gestão da mudança. Porque se eu ficar só aqui nesse triângulo, que é um triângulo, eu trouxe aqui só uma referência, que é uma escola americana, que eu acho que é mais objetiva, tem outras referências de gestão da mudança europeias, mas eu acho que aqui é suficiente para a gente entender o conceito, que quando eu faço a gestão de projetos, eu basicamente lido com 3 esferas. Eu defino um patrocinador, normalmente um diretor, depende da hierarquia aí da instituição. Eu boto uma equipe de gestão de projetos, que vai olhar cronograma, se tem orçamento, se não tem, fazer as coisas acontecerem. E se eu não trabalhar com gestão da mudança, eu posso ter o patrocinador, ter uma equipe trabalhando, mas aquelas forças invisíveis acabam não deixando o meu projeto evoluir. E a gente não sabe por que as coisas levam mais tempo e não acontecem. Na prática, a gestão da mudança ela vem como um terceiro pilar para... Ali do outro lado, eu tenho decisões executivas, é objetivo, é muito mais tangível. Para a gente que está num ambiente hospitalar, que é mais científico, isso é bem fácil de entender, a gente se sente mais confortável com isso. Mas tem um ponto aqui que são ações executivas. Então, em gestão da mudança, quando a gente estuda esse tema, a gente avalia o comportamento dos diretores em relação àquele tema. Se eu vou lançar um score médico, que é a nossa pauta aqui de hoje, de que forma o meu diretor clínico está representando também esse score médico, de que forma o meu gerente médico também está representando esse score médico. Então, talvez tão importante quanto trabalhar na ferramenta é trabalhar nos atores que vão representar aquela ferramenta. E aí isso tem metodologia por trás, que a gente identifica os perfis de cada um para ver quem é que vai me representar, porque lá pelas tantas tem um cara super forte que é contra a ferramenta, que é a pior coisa que eu posso ter, um cara bom e contra o meu projeto. É melhor ser fraco e contra o meu projeto, que daí eu sei que não vai ter tanto impacto. Como é que eu faço? Eu boto outro patrocinador junto com ele? Essa sutileza da gestão de projetos, me parece, na leitura e na experiência que a gente tem na área médica, é um fator-chave do sucesso. E aí vale a pena, pelo menos na nossa experiência, investir em ferramentas desse tipo também, que já estão aí sendo aplicadas em outros mercados há bastante tempo. Então, a nossa frase assim, de reflexão interna no Hospital Moinhos de Vento, a gente traz o Tolstói aqui, que ele diz assim, todo mundo quer mudar o mundo, né? Mas quem quer mudar a si mesmo? E aí, nessa nossa dualidade aqui, médico-gestão, assim, quero mudar, o hospital tem que ser melhor, mas eu quero que os médicos me entendam. E, por outro lado, os médicos querem que eu entenda eles. Bom, vamos chegar num ponto em comum e que eu também entendo o outro também me entenda, e a gente se contribua. Então, essa é a frase de fundo, é um pano de fundo que a gente vem trazendo para que a gente faça uma autorreflexão, e aqui é o cerne da gestão da mudança como metodologia. Só para dar uma tangibilizada nessa história de gestão da mudança, o ADKAR é uma das metodologias que a gente usa, e isso eu posso usar para identificar o indivíduo, e isso eu posso usar para identificar um grupo de indivíduos. Por exemplo, nesse nosso projeto de gestão do corpo clínico, a gente fez por grupos, eu não fiz pelos 3.000 médicos, o ADKAR, né, que seria trabalhoso demais, não é custo efetivo, mas eu comecei a perguntar, será que os médicos têm consciência que é importante ter um score médico? Porque não adianta eu ficar trabalhando lá no reforço, fazer ações de divulgação, fazer comunicação, fazer treinamento, se o cara nem sabe que tem que ter um score médico. Então, a ação é diferente. E aí, se ele já tem consciência, me parece que ele sabe que tem que ter um score médico e tal, não sabe bem quem... Mas ele quer que tenha um score médico. Porque também, se o cara não quer que tenha um score médico, o meu treinamento vai ser maravilhoso, a ferramenta é nota 1000, mas
eu não vou entrar. Eu não quero, não concordo, alguma coisa desse tipo. Isso aqui a gente pode aplicar, para ser bem óbvio, para coisas pessoais, né? Eu quero emagrecer. Eu quero mesmo ou nem quero? Como é que é essa coisa? Estou desejando ou não estou desejando? Tem que ir do passo a passo. E as ferramentas de comunicação são completamente distintas em cada uma das fases. Existem planos para cada uma delas. Depois, se o cara tem consciência e tem desejo, a gente vai começar a dar conhecimento. Quais são as ferramentas que existem, quais são as referências científicas do nosso ambiente, de onde é que elas vêm. Legal. Ultrapassei essa fase, daí eu começo a dar as ferramentas e depois eu vou para o reforço de comunicação, treinamento, enfim. Então, normalmente, todo mundo vai já para o reforço e para as habilidades. Vamos lá, vamos treinar, vamos dizer como é que funciona. Eu chego aqui, eu apresento, faço uma super comunicação, boto todo mundo no auditório. Vale a pena, pelo menos na nossa experiência na área médica, a gente fazer pequenos fóruns antes, conversar com alguns que são os que impactam na decisão, enfim, usar estratégias de engajamento diferentes do que a gente poderia pensar no primeiro momento. Dado isso, a gente chega no nosso score. Essa aqui é a ferramenta da 2M, né? A gente usa as 4 dimensões: efetividade, eficiência, estrutura, experiência do paciente. Na experiência do paciente, a gente está usando ouvidorias, que a gente tem um sistema de ouvidoria, a gente achou que era amplo. É uma boa pergunta se usa Net Promoter Score ou satisfação. Por enquanto, a gente usa ouvidorias aqui, que são reparadas para alguns médicos. E eu vou dedicar meu tempo, isso aqui gera o índice de performance, né? Isso aqui é do nosso gerente médico, que eu roubei para trazer para cá, mas eu vou focar especificamente no tempo médio de permanência ali em cima. O que a gente observou? A ferramenta está rodando, os médicos têm acesso ao score médico dentro do Hospital Moinhos de Vento, mas essa bagagem intensa de informação gera pouca mudança de comportamento, pelo menos na nossa experiência. O que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo que ele é 80, nesse caso, que ele perdeu nota em X pontos, e ele me olha, mas e daí? O que isso significa? Que eu vou ganhar com isso se eu melhorar para 100? E se eu passar para 70? Então, assim, está legal, está funcionando. Isso aqui é uma ferramenta que a gente usa muito com a equipe de qualidade, para certificações como JCI, mas, num primeiro momento, o simples score não nos gerou mudança comportamental. Foi aí que a gente usou da estratégia de escolher um tema. Então, vamos para a efetividade. Então, vamos lá, efetividade. Vamos trabalhar esse tema de uma forma mais específica, com aquela bagagem de gestão de mudança e gestão de projetos. Ali está o tempo médio de permanência, e o que a gente fez com ele foi também pegar as mesmas referências, ali estão ali de novo, e compartilhou com grupos médicos sobre o que é fazer parte, o que estão dizendo as melhores publicações. E a gente, na nossa apresentação, foi feito pelo gerente médico, pelo diretor do corpo clínico e pelo superintendente médico, num auditório aí de 200 pessoas, nós dissemos explicitamente, lendo essas bibliografias, a gente está focando em buscar uma satisfação pessoal para os médicos desse hospital e que a gente garanta o respeito adequado para cada um deles. Para isso, a gente está lançando um projeto de redução do tempo médio de permanência. Percebe que, se eu lançar esse projeto de tempo médio de permanência de cara, eu já lanço uma ferramenta de controle. Não vou lançar ferramenta de controle, eu vou lançar um programa de reconhecimento médico, e a temática é essa, ela fica tangível, ela fica específica. Isso foi feito em novembro do ano passado, a gente fechou agora 1 ano, e a gente focou, então, como eu falei no início, nas especialidades clínicas adultas, que é uma fatia significativa do nosso hospital, e a gente usou referências no primeiro momento do NHS, olhando quais eram os tempos médios de permanência daquele sistema inglês, e a gente apresentou isso detalhadamente no Grand Round, são rounds científicos que a gente faz dentro do Hospital Moinhos de Vento, apresentado pelo corpo médico e trazendo, eu estou aqui só resumindo algumas lâminas, longamente um debate sobre o tema. E o que a gente vem percebendo, como a gente falou no início, por isso que eu disse que ele é o ponto, eu consegui, em 1 ano, reduzir 2 dias no tempo médio de permanência. Mas, claro, não foi só o lançamento do evento, a gente teve que quebrar um pouco a cabeça em reuniões de trabalho, o que seria benefício, porque, afinal de contas, é uma troca, eu quero que trabalhe bem, o hospital tem que ter leitos para atender os pacientes, eles têm que ser bem entendidos, os médicos têm que se sentir engajados e bem tratados aqui dentro. Como o nosso hospital está com aquela taxa de ocupação acima do que se espera,
pela procura, enfim, da população, a gente entende que uma das questões para o clínico é como é que eu interno o meu paciente, porque o cirurgião vai lá, agenda a cirurgia e pá, entrou no hospital Moinhos de Vento. O que ele faz? Vai para a emergência. Vai para a emergência, tem fila na emergência. É desconfortável para o médico, é desconfortável para o paciente. Então, a lógica que a gente fez no lançamento do programa foi o seguinte: os 2 melhores médicos da especialidade do mês vão ter preferência de internação. Então, todo mês a gente lança um ranking, que é enviado por e-mail para os médicos da especialidade, quem bota o nome do doutor 1, do doutor 2 daquela especialidade. E esses doutores têm, e a gente tem uma central de gerenciamento de leitos 24/7, a preferência e o benefício, né? Então, é um benefício não remuneratório, né? É um benefício que traz um ganho para o hospital em termos de tempo médio de permanência. A gente consegue atender mais pacientes e eu consigo dar uma resposta real time também, porque o problema dos scores eu lanço, daqui a um ano, então, o resultado do ano, o senhor vai receber X, seja o que for o X. É longo, né? A gente está querendo botar alguma coisa que seja no mês. O mês foi bom, teve um bom, no próximo mês já tem benefícios de internar seus pacientes. Então, foi uma troca que, na nossa realidade, nos indicadores que a gente tinha, faria sentido. E aí, a gente, para deixar isso não só no score, a gente trouxe para a tela de prescrição médica, né? Então, o colega médico está atendendo um paciente, isso aqui é uma tela do nosso sistema MV, e aqui em cima ele vai ter o tempo médio de permanência daquele paciente que eu estou prescrevendo. Está ali. O dia que eu entrar, está ali atualizado. Na segunda coluna, eu tenho um tempo médio de permanência previsto para a minha especialidade, aquele que a gente já combinou, divulgou e fez no Grand Round e fez ações de reforço. Eu tenho o tempo médio de permanência meu como médico aqui dos últimos 12 meses, para saber a minha performance. E eu tenho aqui um grau de performance que vai de 0 a 100. Então, quando fica de 80 a 100 é verde, quando fica de 60 a 80 é amarelo e abaixo disso é vermelho. Um exemplo, 5 dias de permanência, até 6 dias o cara está no verde. Até 8 ele fica amarelo, acima de 8 ele está no vermelho. Isso, eu, quando abro a minha tela, eu estou vendo o que está acontecendo, independente do relatório que vai acontecer no final do mês. Então, eu estou todo dia vendo, ou todas as vezes que eu vou no hospital, eu estou vendo, e eu recebo um feedback como grupo dos melhores. Os piores nunca são expostos, obviamente, mas eu elevo e dou esse destaque para os melhores, além do benefício específico de internar os seus pacientes. A gente também mas o médico às vezes está sozinho, cara. Eu quero dar alta, mas eu tenho questões familiares envolvidas. Não é sobre mim como médico. E qual é o retorno que a organização me dá sobre isso, né? Então, nesse mesmo momento, a gente lançou um botãozinho que também fica na mesma tela, que se chama Solicite Auxílio do Time de Planejamento de Alta. É um time multidisciplinar, com médicos, enfermeiros, assistente social e administrativos. E, clicando nesse botão, eles fazem os chamamentos e o time de planejamento de alta entra em ação. Pode ser uma questão de convênio, pode ser uma questão familiar, usualmente acontece isso, não tem exatamente para onde ir, como é que vai funcionar, tem que auxiliar a manejar essa alta. Então, a gente também está dizendo, eu estou junto, né? Estamos trabalhando em conjunto aqui. Não é só sobre botar uma meta e esperar que, milagrosamente, o médico sozinho a efetive. Isso faz parte, então, aquela parte inteira é minha parte de planejamento estratégico, que vai para o grupo médico, é um programa de Moinhos Mais Reconhecimento, né? O nome do nosso hospital. Aqui, então, para vocês verem, vou voltar a gente tem relatórios aí mais para a área diretiva, né? Para gerentes médicos, a gente tem visão de todas as especialidades, comparações, que isso já o time de Lean Six Sigma faz. E a gente faz comunicados com todas as especialidades incluídas, com o nome dos médicos, qual foi a pontuação e os melhores, enfim, nos últimos 2 meses que permanecem, enfim. A gente começou só com o tempo médio de permanência no primeiro mês, depois de 3 meses a gente botou alta até às 10 da manhã, e agora, depois de 6 meses, a gente botou a taxa de reinternação também. Então, a gente acredita que com esse tripé, aquele ponto lá da eficácia, aquela esfera da eficácia do nosso score médico da 2M, a gente preencheu. Então, a nossa tática foi, temos um score, ele está metrificado, tem fichas de indicadores por estar estruturadas, mas a gente trabalhou no último ano, foi em escolher um ponto, fazer o engajamento daquele ponto e gerar resultado com ele. Além disso, tem coisas muito menores, que acho que a gente não comenta, mas eu trago, assim, porque eles são
simplórios, mas no dia a dia nos pareceram efetivos. Então, percebi que a taxa de reinternação estava aumentando, a alta até as 10 estava aumentando. Eu queria que tivesse mais adesão. A gente envia comunicado com o corpo clínico. Normalmente, quando recebe esse tipo de comunicado, em 2, 3 dias cai a taxa. E a gente consegue fazer as reinternações até o horário. Mas eu também não posso ficar mandando a história da até as 10 toda semana. Então, no dia que já conseguiu, no dia seguinte, a gente já fez um cartazinho, já botou no convívio médico, bombom. Aí descobri que o ouro branco, que é o eleito, então, é sempre ouro branco. E aí, então, é uma coisa que ali já fica, aí tira foto, aí vai para o grupo de WhatsApp, enfim, coisas não custa nada, mas tem que ser real time. Também não adianta fazer 20 dias depois, ninguém entendeu mais nada. Tem que ser mandar e-mail, atingiu, já bota lá o bombom do corpo clínico, que são ações de relacionamento do corpo clínico, então engajado com o escritório de valor, engajado com o Lean Six Sigma. Então, as áreas estão encadeadas, por isso aquele slide inicial de encadeamento das áreas nesse propósito de valor, né? Aqui, agora, essa semana, a gente lançou, então, um risque-rabisque, não sei se chama assim aqui, de desfechos clínicos. Então, agora está nos consultórios também o risque-rabisque, tem vários médicos que gostam. Eu pergunto, escreve? Não, escrevem ainda muito, estão gostando. Distribuímos risque-rabisque, no movimento médico risque-rabisque, pode levar para casa, não tem problema. Mas, assim, está ali o contato do escritório de valor, né? E aí a gente vai fazendo pequenas coisas e grandes coisas, e a gente vai tentando criar, pelo menos uma vez por mês, algum elemento a mais para que a gente não perca, fique um super esforço, um grande round científico. E a gente continua trabalhando isso está vivo. A gente entende que a gente está no começo, que é um desafio, a pauta de valor não tem resposta pronta, que são pequenos pilotos, exercícios rápidos e novos exercícios que vão nos fazer chegar mais longe. Acho que era isso. Muito obrigada. Eu quero pedir desculpas por ter interrompido as perguntas ao doutor Ricardo, mas realmente nós estamos percebendo que esse fórum é uma coisa que nós temos que pensar com mais horas, para todo mundo poder aproveitar e conversar mais tempo, né? Então, vamos abrir agora com 10 minutos de pergunta para Melina. Lá. Parabéns, Melina, pela sua apresentação, pelo esforço de conexão que deu para perceber bem aí com relação ao corpo clínico. E eu tive uma vivência com implantação de uma ferramenta específica chamada MCG, Milliman Clinical Guideline, em relação à base de tempo médio de permanência. Essa ferramenta, em rede, ela é muito lastreada em que eles chamam de tempo médio de permanência, baseado na literatura, em evidências elevadas ou em benchmarking entre instituições. E ela é basicamente dependente de um bom DRG implantado. Então, a primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: as dificuldades que a gente teve. Primeiro, em relação à consolidação do DRG, ou seja, CID, ou qual que seja o teu indicador do diagnóstico de admissão, para que você possa não só fazer o manejo para e passo daquilo que está acontecendo, definir se o paciente vai ficar internado, não vai ficar internado, por que a internação tem que ser estendida dentro de uma série de possibilidades que o sistema abre para você. E a segunda pergunta é uma frustração e um problema sério em relação à TI. Nem sempre você consegue colocar, você gera uma expectativa enorme no corpo clínico, ou até mesmo na auditoria em relação a isso, na hora que a TI tem que colocar isso disponível no iPad, em aplicativos, você falha. E aí é um problema. Também sofremos com isso lá, né? Que bom que eu não sou gerente de TI agora aqui na frente, sou só gerente de estratégia. O que a gente está fazendo em termos de TI, vou começar de trás para frente. A gente tem um projeto grande de TI de reformulação desde o RP da casa, enfim, soluções para ele ficar mais fácil e a TI
teoricamente, responder mais rápido, mas, em paralelo, no Moinhos, a gente está fazendo uma aproximação com startups para desenvolver soluções que não são usuais. Então, por exemplo, agora a gente está com a StarGrid, que é de inteligência artificial para fazer escalas médicas. E, com ela, a gente deve usar isso para outras coisas. Então, o que a gente... É uma escolha, né? Cada um tem a sua estratégia. A gente está entendendo que tem uma TI robusta, que tem um dia a dia pesado, e a gente fica com a expectativa da parte sedutora da TI, né? Que é a solução, tem que ser fácil esse negócio. E aí tem várias barreiras que um gestor de TI enfrenta. Ele não faz isso também porque ele não quer, ele faz isso porque tem amarras que foram construídas ao longo do tempo, dependendo da história de cada uma das TIs. A minha TI, especificamente, tem problemas de infraestrutura que foram criados de uma forma que agora deixa o cara amarrado, ele não consegue me dar a resposta. Então, entendendo o momento dele e ele entendendo a minha ansiedade junto com o grupo médico, com o grupo assistencial, né, eu como gerente de estratégia, a gente está fazendo as duas estratégias em paralelo. Cara, estrutura em termos de 2, 3 anos, é o prazo que ele tem, já fez um ano bem robusto, tem mais um ano pesado para ele. E, em paralelo, eu estou pegando soluções externas, que podem até virar produtos, enfim, mas o meu interesse não é gerar produto de TI, né, sou um hospital, mas é a gente também usar de outros tipos de parceria para desenvolver soluções mais rápidas, né? Tem algumas instituições, pelo que eu observo, nessas estruturas de valor, estão botando pessoas de TI específico. Não foi uma opção do nosso hospital ainda, mas é um caminho também. Mas, de qualquer forma, sendo uma pessoa de TI dentro da estrutura de TI do hospital, vai sofrer algumas barreiras. Então, acho que a gente tem que também, nessa posicionamento de entender o que o outro está passando, entender, deixar ele fazer o caminho dele e já combinar uma rota alternativa. É o que a gente vem fazendo para conseguir fazer essas soluções mais rápidas aqui. Pode ser um parceiro estruturado, uma 2M, pode ser uma turma de desenvolvimento mais nova que tenha na região, que sempre tem, na nossa experiência. Sobre o DRG, é um aprendizado, né, a codificação. A gente fechou um ano de DRG. Os próprios codificadores no Brasil não têm formação de codificação de DRG. Né? Nos Estados Unidos é 2 anos de formação, aqui é um curso de EAD de 8 horas. Né? Então, o cara ele precisa de tempo codificando para aprender. Então, para mim, o principal desafio foi ter a equipe de DRG forte o suficiente para eu conseguir fazer um debate à altura médica, né? Porque eu estou falando do meu paciente, da minha especialidade, obviamente, meu conhecimento está aqui, eu não posso ter um codificador aqui que fez aquela codificação. Então, o diálogo não vai ser à altura médica. Então, esse é o primeiro ponto. E, para a gente ter essa coisa mais real-time, assim, de manejar o cuidado, a gente tem que lançar a codificação na admissão, né? Eu estou hoje com codificação na alta, 3 dias depois eu estou codificando, que é quase que um real-time, vamos dizer assim. Eu estou sabendo do que está acontecendo. 3 dias depois do paciente teve alta, eu codifiquei. Então, eu estou real-time. O que a gente vai lançar no próximo mês agora é fazer na admissão, porque aí chegou o seu paciente, ele tem alguns elementos, tem um CID, talvez não lançou todos os procedimentos, vai lançar ali um DRG baixo, consequentemente, um tempo médio de permanência baixo, porque ele não é complexo. E aí a gente vai poder fazer a mesma discussão que eu faço tempo médio de permanência, eu posso fazer com o DRG junto daí. Mas é o meu próximo passo. Então, acho que são amadurecimentos, assim. E vamos ver, tem algumas ferramentas no mercado de DRG também que estão prometendo uma codificação automática. A gente também está testando, comparando com a codificação desse codificador, que agora, no nosso entendimento, lá na casa está formado. Mas a gente tem que testar e fazer comparação e também não tentar acelerar mais do que eu posso. Cada conversa que eu faço, eu tento estar o mais madura possível, porque senão eu perco a respeitabilidade, né? Obrigada. Obrigada, Melina.